Inclusive o estudo do Amir Somoge está completamente defasado, porque ele aponta um estudo de 2013, quando o Internacional teve um revés, teve que fechar o estádio e tudo mais. Perdeu só. 2014 o Internacional não só recuperou, porque agora tem uma estimativa de 9 milhões por mês, mais 5 da televisão já dá 14. Aí é que entra o cálculo da história dos 15 milhões da folha de pagamento. Competência administrativa. E esse cálculo o Grêmio não pode fazer. E depende da situação do estádio. Sendo que os dois clubes vivem no mesmo estado, com a mesma economia e com a mesma torcida. Ou seja, um foi competente e um foi incompetente. É verdade. Olha, o Grêmio pode ter um problema na sequência aí no meio-campo, né? A gente falou aqui que o Felipe Bastos tem proposta, pode deixar o Grêmio. O Riveiros já foi embora, o Biteco também. Ramiro se lesionou. E aí a gente está mostrando a lesão do Ramiro, que sofreu uma entorse no joelho direito, para por cerca de 3 semanas a 1 mês. Né? Um lance casual, até a entrada foi dele, né? Mas acabou torcendo e desfalcando o Grêmio. E aí, gente, o que o Filipão vai fazer no meio-campo? O Wallace vai demorar 1 mês ainda, né? O Wallace está na seleção. Vai jogar o menino, né? Constantemente convocado. Vai jogar o Araújo. Eu, se fosse o Grêmio, trazia Adriano e Edinho pro grupo. Quem? O Adriano. Adriano e Edinho, são 2 volantes. O Grêmio tá sem volante e tem os caras ganhando uma fortuna encostada, Baldasso. Só que vão trabalhar. O Filipão não confia no Edinho, o Filipão Mas acha... ele tem que confiar no que ele tem. Mas ele acha que o Edinho marca com os olhos. Ribeiro, Aí não dá. Tu é experiente no futebol, tu sabe... Cara, eu sei. Tu sabe que para um treinador não basta apenas o cara ter uma característica interessante ou dar a resposta dentro de campo. Sabe que tem outras coisas que fazem com que o técnico escalhe o jogador. Mas eu vou dizer, já que o Filipão é um manager, entendeu? Que ele discute quanto tá ganhando, porque ele que disse que o Felipe Bastos não sai do Grêmio, né? Inclusive a gente vai reproduzir na sequência. Então eu vou dizer assim, ó, ele que tinha que estar preocupado e o Grêmio ter 3 jogadores que tu pode até discutir a qualidade deles. Não tem discussão. Mas neste momento, não. o Grêmio precisa dele. Não precisa. Do Edinho não precisa. E não há discussão sobre, nesse momento, qual é a qualidade do Edinho. Não há discussão. E do Adriano numa boa. O Edinho não daria nenhuma contribuição ao Grêmio. E o Adriano também não. Agora tem uma coisa, né? Ele está forçando a barra, elogiando o Araújo. Ninguém viu essa bola toda que o Filipão viu no Araújo. É para dizer o seguinte, eu prefiro ter o Araújo do que ter esses dois aí. Não me ressuscitem Já ninguém. É um recado, né? Mas Já é um recado. O Filipão falou sobre a perda do Ramiro por algum tempo aí. E se ele teme ficar em definitivo sem o Felipe Bastos, que pode estar sendo negociado pelo Vasco. Ele tem contrato com o Grêmio até o meio do ano. Se o clube que o quiser contratar não endereçar o dinheiro ao Grêmio, nós não temos que liberar ninguém. Provavelmente 2 semanas, 3 semanas, pelo que disse o Márcio. Então, para a posição do Ramiro, tem outros jogadores, tem o Araújo do Júnior, que é um menino que eu gosto bastante. Tem jogadores que estavam na Copinha que poderão voltar, que chamam a atenção. Nós não vamos contratar ninguém. Primeiro, você sabe que não existe possibilidade nenhuma de contratação, todos nós sabemos. Não adianta querer passar para o nosso torcedor uma situação. Além do mais, tem Marcelo Oliveira que joga na posição. Então está tudo bem. O Filipão tá tranquilo. Até a gente vai pegar essa gravação aqui, vai mandar pro Filipão, quando ele elogia bastante o Araújo. Quem tá fazendo isso é você, viu, Filipão? Ninguém aqui tá falando, ninguém chamou ele de craque, ninguém tá elogiando o Araújo. A gente até pouco conhece do Araújo, mas quem tá elogiando primeiramente é você. Só falta nós ter que pagar essa conta, nós temos que pagar essa conta. O Araújo, ele era reserva dos juniores. Aí subiu o Wallace, outro foi para a seleção, outro o Matheus Biteco. O Filipão está encantado por ele, né? Eu não vi essa bola toda no Araújo no amistoso, mas eu prefiro colocar ele do que ressuscitar o recado do... Entenderam o recado do Felipe Bastos, né? Ele tem contrato em andamento com o Grêmio libera se quiser. O Gonçalo tem informações sobre o Felipe Bastos até lá na Central do Esporte. Fala, Gonçalo. A situação dele é a seguinte, Chico. O Vasco tem a sua oferta do Al-Wada, mas o Vasco tem que fechar o negócio. Assim que o Vasco fechar o negócio, o Vasco solicita o retorno dele e o jogador vai ser negociado. O Grêmio já garante que não vai cobrir. Eu conversei hoje pela manhã com algumas pessoas envolvidas nessa negociação e elas me disseram o seguinte, não existe uma definição ainda, não tem um prazo para o Vasco definir. Não tem um prazo estipulado pelo Vasco ou pelo Grêmio, mas na verdade tem um prazo estipulado para a janela, né? Pela janela dos Emirados Árabes, que fecha dia 12 de fevereiro. 12 de fevereiro é o prazo final para o Vasco vender o Felipe Bastos. Se ele não for vendido, ele fica no Grêmio. Até lá a gente tem uma definição. E outra, tem uma parceria em termos, né? O presidente Fábio Koff
Uma vez teve uma vantagem na vinda do Jardel, que o Grêmio acabou repassando para o Porto e ganhando um monte de dinheiro, porque podia o Vasco ter faturado em cima, ele voltaria para o Vasco, aí o presidente diz, não, eu dei a palavra, o Eurico Miranda, que agora está na presidência do Vasco, deu a palavra ao presidente Fábio Koff. E agora o presidente vai devolver a gentileza. O Vasco está numa pindaíba desgraçada, vai precisar vender o Felipe Bastos e o Grêmio vai liberar. Quer o Filipão queira, quer o Filipão não queira. Bom, aí vira um pepino. É um pepino. Gigantesco. É isso que o Filipão está irritado. Aí se perder o Felipe Bastos também, aí a coisa fica preta. Cara, deixa eu ver quem é que tem. É Araújo... Arthur, Babuíno. Arthur, da Copa São Paulo. Babuíno, que é garoto também. Onde é que está o Matheus? Babuíno, né? Balbino. O Matheus já está vendido, né? Então não está nem treinando mais no grupo. Não, ele está na Alemanha. Está no Hoffenheim. Né? E, aliás, os dois irmãos foram vendidos para o mesmo time, né? E fizeram... O Guilherme também tinha feito. É que na época já tinha um pedaço lá. Isso. Quando venderam um já... E onde é que tu quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte... Traz o Edinho. Não. Ô, Rec, tu que conhece o italiano, como é que é o nome desse time aí? Não sei se tu consegue ver aí. Acho que é Elas, né? Elas? Hellas Verona. Elas seria em espanhol. Cara, é espanhol. É o que eu estava tentando entender. É Elas. Bom, enfim, o Verona FC... Eu não falo italiano, então... Então não... Eu perguntei pro Rec. Tá, aqui, ó. Então, eu quero saber como é que se pronuncia isso. Eu não sei, por isso que eu não vou dizer. Entendeu? Não, porque se eu tiver certo, tu vai ver. Elas. O Verona FC anunciou o Fernandinho como seu novo reforço. O Verona da Itália, que deixou o Grêmio para vestir a camisa do clube italiano. A gente até brincou aqui, né? Cidade de Romeu e Julieta, né? Pelo menos o Fernandinho foi para uma bela cidade. O Fernandinho eu gostava muito dele no Atlético Mineiro. No Grêmio, o Fernandinho apresentou para mim uma limitação que eu não sabia que era tão acentuada. De ser um jogador com capacidade de executar só uma função, que é aquela de pegar a bola e partir para cima pelo lado esquerdo com velocidade. Ele não recompunha, ele não fazia nada mais. Agora... Tem um L na frente ali, né? Tem um L. É Lierras, então. Né? Não. É H-E-L-L. Mas tem um L, apóstrofe, H-E-L. Então tá. Acho que antes de vocês me cornetearem, busquem a pronúncia correta. Mas é o Verona, né? O que dizem do... Eu saiba é o Verona. É o Verona. Pode ser um outro Verona, não sei. Daqui a pouco pode ser um outro time do... mas não muda muito Lielas ou... Enfim. Cara, a conta que tu vai pagar agora é a mesma, cara. Se é ela, se é ela, se é... Como assim a conta que tu vai pagar? Não vai mudar o mundo de data. Não muda, chama de Verona, faz que nem o Baldão. Verona. Pronto. Calma, Ribeiro. Mas é bom o cara ter... Não. É que os caras corneteiam, entendeu? Sem saber qual é o certo, né? Não, ele me perguntou, eu só perguntei se ele sabia. Se eu sabia, né? Eu também não sabia. Inteiro. Roberta Gabardo. O Marcelo Estobal. Samiro machucado, Felipe Bastos indo embora, empate com o Novo Hamburgo? Oremos. O Carlos Eduardo Costa. Investe no Raul, toca Raul. E o Geberson Jardim Vieira, de São Gabriel, tá horrível este ano, só nos resta rezar e apostar na gurizada. Calma, gente, calma. Olha só, o presidente Romildo Bolzan Júnior do Grêmio, ele foi convocado para uma reunião na próxima segunda-feira na CBF, e essa é a novidade. Esse assunto surgiu há umas 2 semanas, mas a novidade é essa. E o Romildo vai propor para a CBF a volta do mata-mata no Brasileirão. Seria o seguinte, a primeira fase, com turno e retorno, nos mesmos moldes como acontece hoje, pontos corridos, só que os 4 primeiros disputam semifinais e finais. O presidente Romildo Bolzan Júnior já tem o apoio de Fluminense, Vasco e Santos nessa alteração. E o meu também. Por que não é primeiro contra o oitavo, como era antigamente? Para não morrer todo mundo em setembro. Mas aí é que... Aí não morre todo mundo em setembro. Até novembro. Mas, Rec, a grande argumentação dos que defendem o pontos corridos, o campeonato de pontos corridos, é que em setembro, outubro para novembro começa a fase decisiva do campeonato e muitos estão fora do campeonato. Mas já estão igual, né? O Sport Recife esse ano estava disputando o quê em setembro, Atlético outubro, novembro? Do Paraná. O Sport Recife não vai estar no mata-mata também. Só que é o seguinte, existiu durante muito tempo no Campeonato Brasileiro a balela, mas tem a Sul-Americana, que aí o time se classifica para a Sul-Americana, que a gente durante o Brasileiro acha que é importante, aí no outro ano na Sul-Americana usa o time reserva. Então assim, tu não pode ter um campeonato que 3 meses antes de terminar, o time saiba que não tem mais chance de ser campeão.
Não existe esse caminho. No Brasil isso não existe. O time tem que ter a perspectiva de se classificar e ainda, mesmo que tenha o Cruzeiro lá na frente, esse cara eu posso buscar, porque na hora do mata-mata nós vamos ver quem é o forte. Mas assim, ó. Mas já tem a Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil é outro tipo de competição. Mas é uma competição extremamente valorizada, hoje esquentada, porque tem os clubes da Libertadores e que chegam os melhores lá no final. É o mata-mata do Brasileirão. Ribeiro, um dos argumentos do presidente Romildo é bem plausível, e aí eu concordo em parte com o Baldasso. Porque com 170 milhões que ganha o Corinthians, que ganha o Flamengo, se eles se ajeitarem um pouquinho, eles vão ganhar um ano sim, um ano não. Ou só vão se revezar. Mas eles já ganham há algum tempo mais do que os outros e não têm vencido, com exceção do Flamengo em 2009. Mas o Flamengo está se ajeitando. E eu discuto a questão da justiça também, que é outra grande argumentação de quem gosta desse chatíssimo campeonato de pontos corridos. Para mim, o time que é melhor numa fase classificatória, se ele é mesmo melhor, na hora da pressão, num mata-mata, ele vai ter que ser melhor também. Baldasso, porque há um imponderável no futebol e no mata-mata tudo é possível. Mas é um imponderável que faz o futebol ser maravilhoso, e é por isso Chico. Que tem mata-mata na Copa do Brasil, na Libertadores, no Gauchão, desde os pontos corridos do brasileiro, O campeonato de pontos corridos já apresentou as seguintes excrescências nos últimos anos. O São Paulo foi campeão brasileiro num jogo contra o América de Natal, rebaixado no Morumbi. O Cruzeiro foi campeão brasileiro no intervalo de jogo há 2 anos. Cara, isso não tem graça, Chico. E outra coisa. Isso não tem graça. Ganhou melhor, Baldasso. Mas eu quero emoção, cara. Eu quero uma final com helicóptero na TV filmando. Pergunta pro torcedor do Cruzeiro se ele não achou emocionante os 2 últimos campeonatos. E os outros 19? Os outros foram incompetentes, Baldasso. Cara. Os outros não tiveram a possibilidade de se confrontar com o Cruzeiro numa hora decisiva. E tu tá te contradizendo, porque tu disse que o Inter não disputou o título, porque o Abel rateou no jogo contra o Cruzeiro. Então o Inter foi incompetente, porque senão o Inter disputaria o título. Só que é o seguinte, só que o Internacional deveria e poderia ter tido a oportunidade classificado entre os melhores de brigar pelo título. Confronto direto também. O Abel ia errar de novo, mas pelo menos seria disputado o título. E errar ia botar na Libertadores. O Filipão acertou e não botou. Agora, o seguinte, também tem mexe nos pontos corridos. Tem mexe, o Internacional entregou para o São Paulo, o Grêmio entregou para o Flamengo. Então tem mexe também, porque dizem que o pontos corridos ganha o justo. E em 2009 o Inter podia ter sido campeão. E não foi. Outra coisa, não precisa ser o extremismo dos 8 melhores. Se tu fizer... A proposta ali são os 4. Tá bem, pra mim 2 já daria. Já estaria bom. Só uma final. O campeão do... Eu queria ter a possibilidade... O Cruzeiro foi o melhor time do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio está garantido na final. Mas que se abra o segundo turno com chances iguais para todo mundo de ser o melhor do segundo turno e fazer a final com o Cruzeiro. Pelo menos isso. Eu preciso ter uma final de campeonato com os 2 melhores, cara. Mas aí tu tem um clube largando o segundo turno do Brasileiro que ganhou o primeiro turno. Mas isso faz parte, né? Isso aconteceu em 1990. Na época, o Grêmio treinado por Evaristo de Macedo. O Grêmio foi à Bahia, que não sei se você lembra, ganhou de 2-1 do Bahia. Lembra do Darcy, que jogava um loirinho do Grêmio? E aí o Grêmio ficou classificado já para as semifinais do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu em 87 na Copa União, que o Inter ganhou o primeiro turno. Em 95 também. O Internacional ganhou o primeiro turno e perdeu o segundo. O Enio Andrade, o Inter foi invicto no primeiro turno, o Tafarel defendendo tudo, no segundo largou o campeonato. Eu acho que isso não vai adiante, mas a gente vai acompanhar essas informações. Depois do intervalo a gente volta com mais informações aqui.